Vamos voltar, vamos voltar, vou ficar bem centrado. O que eu ia comentar com vocês que tem a ver com isso é o fato de que quando você acha que você tem um controle total sobre o jogo, que é o que o sistema achou, quando você começa a tomar várias atitudes com muitas consequências. O que eu quero comentar aqui não é sobre os fatos em si, mas sobre sistemas complexos. Ou seja, a ideia de que o sistema vai conseguir brecar o avanço da investigação carrega em si uma ilusão. E qual a ilusão que ele carrega? A ideia de achar que, por exemplo, eu bloqueio isso, a investigação pode parar aqui, a investigação pode parar ali, eu posso comprar a pessoa A, B ou C e nada anda. Por quê? O caso do Vorkaro, eles imaginavam assim, bom, o Vorkaro imaginava, vamos ser sinceros, o Vorkaro imaginou que nada, absolutamente nada ia acontecer. Ele achava que, na prática, ele tinha um contrato com a esposa de um ministro do Supremo, vamos botar aí, e de acordo com as mensagens, quando ele ia preso, ele entrava em contato com o ministro do Supremo. Outro ministro do Supremo era sócio dele, então bastava ter as relações certas, nada acontecia com ele. Enquanto isso, mais de 150 bilhões tinham sido desviados, tinham sido quebrados ali, entendeu? Jogado na conta do grande público. Então ele falou, nada vai rolar. Não só ele, ministros, grandes políticos, todo mundo achou que teria controle. Vamos colocar, a grande arrogância. Porque a grande arrogância do controle, tá? Que acha que você consegue controlar o mundo, é imaginar que as pessoas e as coisas não acham válvulas de escape. Pois bem, a gente tá tendo uma Polícia Federal rebelde. A Polícia Federal tá rebelde nesse caso. E a Polícia Federal tá entregando. E não só a Polícia Federal. O que esses caras não contavam é que, ao achar que eles próprios eram um sistema, eles imaginavam que outros elementos do sistema não iriam se rebelar contra eles. Aí você fala, quais elementos? Cara, a imprensa está contra o STF hoje. A imprensa nunca esteve tão contra o Alexandre de Moraes quanto ela está hoje. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que boa parte dos grandes bancos brasileiros estão contra o STF hoje? Grande parte da elite rachou. A elite brasileira rachou. A Polícia Federal rachou. E aí você vai começar a ver que há o erro, há o elemento que você não controla. O Vorkaro não era cuidadoso com as mensagens dele. E ao não ser cuidadoso com as mensagens dele, agora estão vazando. E as mensagens elas são indecorosas. E elas começam a entregar a todo mundo. E por mais que todo mundo tenha ânsia de controlar, não, o Alexandre de Moraes ele vai controlar. Ele não controla. Tanto que a reação do Alexandre de Moraes sobre essas mensagens é a reação de quem está perdido. Qual foi a reação dele? Falar que as mensagens não existem. É real que ele vai falar que a troca de mensagem não existe. Veja, é uma coisa meio União Soviética, do tipo, quando tinha o Stalin e o Trotsky numa foto, aí eles apagam o Trotsky na foto com o Stalin ou com o Lenin, né? Os apagamentos, o fingir que a história não existiu, a falsificação da história. Você só consegue fazer a falsificação total da história vivendo num regime, ele próprio, totalitário. Só num regime totalitário que você falsifica a história. Porque você tem força pra falsificar, mesmo quando todo mundo sabe que aquilo é verdadeiro. O que o Alexandre de Moraes faz, traça, quando ele diz, não houve essas conversas, quando elas houveram, quando houve, é tentar falsificar a história. Só que por mais que ele tenha em si, vamos dizer, um autoritarismo que ele é nítido, o Brasil não é um regime totalitário. Portanto, as pessoas sabem que ele conversou. Ninguém não acha que ele conversou. Então ele manda essa porque na cabeça dele, do Alexandre de Moraes, as coisas estão... Isso aqui virou um caos total. Dane-se. Não dane-se. A imprensa esteve do lado dele quando ele enfrentou o Bolsonaro. A imprensa não tá do lado dele enquanto ele tá agora aprontando isso. Veja, põe aí o print, né? Isso foi no momento que o Vorkaro foi preso. Ele diz, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Ele tá falando da própria prisão. E aí ele recebe 3 mensagens de voz que se apagam do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes responde, meus amigos, um réu que foi preso, se eu não me engano, me corrija aí, Riso, a primeira prisão do Vorkaro ainda não estava no nome do Toffoli, né? Era um juiz. O Toffoli assume depois da prisão do Vorkaro o caso. Deixa eu procurar. Eu acho que foi isso. Então, a primeira prisão do Vorkaro, ele já está acionando o ministro Alexandre de Moraes. Num caso que naturalmente envolvia ministros do STF. Negar isso e tentar falsificar a realidade é maluquice, mas é fraqueza.
Você só consegue dar um ato de força dessa natureza, do tipo, essas conversas não existiram. Essa relação, isso é tudo mentira. Todas essas provas são falsificação. Só num regime total. Um regime totalitário, em que o controle é total. Se o controle não é total, você fazer isso é um ato de fraqueza. E o Alexandre de Moraes demonstrou fraqueza. Uma das raras vezes que ele demonstra fraqueza. E essa demonstração de fraqueza denota que o sistema está fraco. Então qual deveria ser a resposta? A existência de uma frente na sociedade civil organizada capaz de enfrentá-los. Mas não há. Não há. E eu falo isso com pesar porque nós queremos ser isso. Mas as pessoas não ouvem a gente. Pelo menos agora elas não ouvem a gente. Não querem ouvir, as pessoas querem se iludir. Um cara botou narrativas bolsonistas estão querendo agora santificar o mito. Sim, eu vi o gordo do Constantino, aquele idiota completo. Prenderam o Bolsonaro porque ele estava combatendo. Ele não estava combatendo. Essas medidas que beneficiaram o Banco Master aconteceram no governo dele. Ele recebeu 3 milhões de doação do Fabiano Zettel. As conversas em que o Vorcaro chama o Bolsonaro de tonto, não é porque o Bolsonaro estava agindo, vamos dizer, de maneira inteligente para brincar ele, não, é porque o Bolsonaro era um idiota, não sabia nem trabalhar com eles. O Bolsonaro era um idiota. Então, é desesperador. É desesperador. Porque esse é um momento que o teu adversário tá todo machucado. E esse é um momento quase como se a Polícia Federal, tá? Os agentes que nós não sabemos os nomes, essas figuras inominadas, tivessem falando, galera, eu acertei um soco no inimigo. O inimigo abriu a brecha, agora é com vocês. Aí quando vai chegar a nossa vez, não veio ninguém. Quando vai chegar a vez da sociedade civil agir, não veio ninguém. Aí já a Polícia Federal tá no inquérito das fake news, vão perseguir os agentes, essas pessoas vão ser presas, e vai ficar tudo trabalhando normal, e você vai ficar agindo igual um escravo. O Raça falou, estão falando que o Bolsonaro denunciou o Vorcaro. Mentira! O governo Bolsonaro foi parceiro do Vorcaro. O governo do Bolsonaro emitiu uma MP. Só pega de novo a MP. A MP do Credit Sexta. A MP do senhor João Roma, que beneficiou a expansão do Credit Sexta. Foi em 2022, foi uma MP assinada pelo João Roma. Ela permitiu o aumento das operações de crédito consignado. O cara tá, o Antídoto de 14 falou assim, não me acalmo. Cadê? Não me acalmo, o cara tá bravo. Participo de umas lives e contribuo prestigiando dentro das propostas da missão e Renan, mas ele falou merda extrema sobre acreditar no André Mendonça. Eu só tô falando que o André Mendonça, ele é melhor do que a média do STF. Meus amigos, eu não tô falando que o André Mendonça é incrível. Ele é melhor do que a média do STF hoje. E é. Você não tá entendendo o que é a média do STF, cara? Você não viu ainda o que é a média do STF? Para você entender melhor, a Carmen Lúcia é melhor do que a média do STF. E ela é de esquerda. Cara, eu vou falar uma pior. Tá pronta pra pior de todas? Lá vem. Flávio Dino é melhor do que a média do STF. Ai! Você entendeu? Cadê você comunista? A média do STF tá lá embaixo. E não é que eles são bons, cara. É que, pô, cara. Difícil, né? Agora, ou assim, veja o tamanho da briga. Eu nem sei responder. Porque eu cruzei o Kim hoje, né? Mas o Kim foi pra uma agenda... Até ia pra agenda... Você fez o que com o Kim hoje? Eu cruzei com o Kim hoje. Eu tive uma relação amigável com o Kim. Vamos ouvir o que o Kim quer dizer. O Kim comprou uma briga aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nós, do MBL, defendemos o Xandão. Coraçãozinho para o Xandrão. Apresentei a convocação do ministro Alexandre de Moraes para depor na CPMI do INSS. A relação promíscua dele com o banqueiro Daniel Vorcaro ficou mais do que comprovada. A sua mulher não prestava absolutamente nenhum serviço, 100 milhões de reais, não era para prestar serviço, mas para ter acesso direto ao ministro Alexandre de Moraes. E eu quero ver ele cara a cara comigo, respondendo cada pergunta sobre sua relação com um banqueiro, sobre seu envolvimento no escândalo, sobre sua
sua tentativa de livrar Daniel Porcaro da cadeia, eu quero ver o ministro Alexandre de Moraes na minha frente. Eu nunca tive a oportunidade porque eu não sou senador, mas agora que eu tô numa CPMI, agora que eu tô numa comissão mista, que eu posso chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, eu apresentei o requerimento e eu peço pro presidente Viana pautar o mais rápido possível pra gente aprovar esse requerimento e ter o Alexandre de Moraes na minha frente. Nossa, o cara é brabo. Ó, canais de corte, cara, a seguinte montagem. Bolsonaro na frente do Moraes falando: ah, quer ser meu vice? E o Kim, ó, quero o Caio Moraes na minha frente. Tá aí o meme da semana. Renanzão, bora. A gente tá chamando a guerra pra si, com razão, mas entenda só um negócio, tá? Não é nem os 300 de Esparta contra o exército persa. É tipo assim, 3 caras com uma lança, são os 3 são os três caras nossos com uma lança, a gente segura a lança junto lá, ó, cuidado aí! Tá chegando os reforços. Não tá chegando reforço. Vão matar o Kim ali, entendeu? Eu morro lá junto com o Kim, a gente vai lá, é enterrado, lá não, os gregos eram cremados. Não, se for tá achando reforço, é capaz os bolsonaristas irem do lado do Xandão. Opa, com certeza, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. Tá chegando reforço. Rapaziada, existe um ditado popular que jamais cairá em desuso. A soberba precede a queda. Não importa seu sobrenome, não importa em que área você trabalha, não importa a sua profissão. No momento que você coloca um salto alto, no momento que você estufa o seu peitinho de pombo e acha que é um deus, que é um super poderoso, que é um super-herói, você está prestes a cair. E nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a República desmoronando. É isso que está acontecendo. E esse pessoal vai fazer o que for possível. Esses ministros, eles vão fazer o que for possível para impedir que isso aconteça. Mas não tem muito o que fazer. Não tem. O poder desses indivíduos que até 2 anos e meio, 3 anos atrás era praticamente inquestionável, hoje já está sendo colocado sendo colocado em dúvida. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são para tá fazendo esse tipo de coisa? Irmão, esses caras vão sambar. O senhor careca vai sambar. Ele vai cair. O salto alto dele quebrou. Ele já tá andando, ele já tá mancando. É questão de tempo até o joelhinho dobrar e ele cair de boca, cair de cara no chão. É isso que vai acontecer. Cara, a sensação que passa observando esse escândalo é que o brasileiro, ele entrou numa apatia tão grande que esse sentimento se espalhou pela sociedade e as pessoas pensam que não acontecerá absolutamente nada desde que ela tenha os contatos certos, desde que ela conheça as pessoas certas. Agora imagina, você sendo um semideus aqui no Brasil, você pensa que nunca nada vai acontecer com você. Imagina você sendo amigo de um semideus aqui no Brasil. Você pensa que nunca nada vai acontecer. Porque nós já somos conhecidos como o país da impunidade. Imagina você fazendo parte desses ciclos que esses caras fazem. Imagina. Mas o castelo de cartas vem ruindo. O castelinho de areia que eles montaram vem desmoronando. Eles não contavam, cara, com a atuação da Polícia Federal. Eles não contavam. Esses juízes, os bancos, esse pessoal, eles não contavam com esse comportamento. E a imprensa também. Entendeu? E as coisas estão acontecendo, as coisas estão avançando. Para surpresa de muitas pessoas. Porque, de verdade, todo mundo pensava o quê? Isso tudo vai acabar em pizza. É isso que eu estava pensando e milhões de pessoas estavam pensando. Mas aparentemente isso ainda vai dar muito pano para manga. A gente ainda vai ver muitos capítulos dessa novela que vai se desenrolar e vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante acompanhar isso tudo. Lógico, para quem gosta de um entretenimento, isso é um prato cheio, mas é óbvio que isso é a ruína da República, né, cara? Isso é desastroso, para falar a verdade, porque imagina que você é um investidor querendo montar uma empresa, pensando em montar um negócio aqui no Brasil. Você se sente desestimulado, cara, um cara que pensa em colocar dinheiro no Brasil, ele olha essa palhaçada que acontece aqui no Brasil.
O cara pensa, o cara não é idiota. Isso aqui é uma república de banana, isso aqui é um macaquio. Eu não vou investir o meu dinheiro nesse lugar. Uma canetada pode simplesmente destruir o meu negócio. Uma canetada de um juiz corrupto pode simplesmente arruinar todo o meu negócio e eu perder milhões e milhões. Então a insegurança que isso passa para o mundo, para os investidores, para as pessoas que têm grana, que têm dinheiro, que podem realmente fazer esse país aqui andar, porque o governo não gera emprego. Quem gera emprego são os empreendedores. É a iniciativa das pessoas que faz isso aqui andar, que paga a conta. A gente paga a conta para esse governo, no final ferrar a gente. É isso que acontece nesse país aqui. Irmão, isso aqui é simplesmente maluco. Isso aqui é simplesmente maluco. Você tá entendendo? É simplesmente bizarro. Ninguém esperava, cara. O senhor Daniel Vorcaro, ele tinha uma convicção absoluta da impunidade. Ele conhecia o rei da Suprema Corte, entendeu? Ele conhecia o chefão. Quem poderia parar o senhor Daniel Vorcaro? Quem poderia parar? Mas ele não contava que algumas coisas fossem acontecer, que algumas cositas fossem sair do controle, não é mesmo? Não é mesmo, Daniel Vorcaro? Cara, as coisas estão avançando para nossa alegria. Eu pensei que não ia dar em nada, viu? Eu pensei que as coisas iam começar a esfriar. Eu pensei que a imprensa ia colocar panos quentes em cima da situação, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Para surpresa minha e de muitas pessoas, a imprensa e a Polícia Federal está fazendo um excelente trabalho, cara. Um excelente trabalho. A Polícia Federal, a imprensa, que outrora trabalhou contra a imprensa principalmente, trabalhou contra o senhor Bolsonaro. Todo mundo pensou que a imprensa estava completamente fechada com o dito sistema. Inclusive o bolsonarismo, a ala da direita bolsonarista que pensa que a imprensa é 100% comprada pelo sistema, tá aí, ó. Tá aí a prova de que existem pessoas independentes que estão realmente dispostas a fazer aquilo que é certo, cara. A fazer aquilo que é certo. O que não, obviamente não é verdade. Aquilo que era ventilado, que é ventilado na verdade por grupos bolsonaristas, por grupos de extrema, aliás, eu ia falar de extrema direita, mas é extrema burrice, né? Que dizem que a imprensa tá toda comprada. Olha aí, vocês vão falar o que com relação a isso? Até a Globo, cara, tava... Isso aqui é muito interessante, mas, inclusive. Até a Globo tá fazendo o papel dela ali meio que... Não tá fazendo como deveria, né? Não tá fazendo o trabalho dela como deveria. A maior emissora do Brasil deveria cobrir isso aqui 24 horas. Mas pelo menos tá fazendo alguma coisa, né? Pelo menos tá fazendo alguma coisa. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Os caras estão sendo descobertos, as coisas estão caminhando e a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse país. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Eles foram pegos de calça curta, porque esse sentimento de impunidade permeia os cidadãos desse país aqui. Todo mundo pensa que faz e acontece, que isso aqui é uma várzea, que nunca vai dar em nada, mas aparentemente a casa tá caindo, né, rapaziada? Olha só, se inscreve nesse canal aí, deixa seu like, firmeza. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.